Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sidney Silvério e hoje, domingo 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher, eu vou falar um pouquinho sobre o beta das ações. Qual a importância de estimarmos o valor beta de ativos da Bolsa de Valores em relação a risco e retorno? Então ele tem as suas aplicações, pode ser uma ferramenta útil, pelo menos para identificarmos a direção de risco, a direção de retorno de ações comparativamente ao nosso índice Ibovespa. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mas antes de definirmos o que é o beta das ações, para que serve, como calcular, como interpretar os resultados, vamos dar uma olhada no mercado de ações brasileiro. No ano de 2020, o Ibovespa acumula uma queda de 15,26%. No mês de março, nós já temos uma queda de 5,93% acumulado. E é interessante lembrarmos as três fases de uma tendência de alta e as três fases de uma tendência de baixa. Teoria de Dow, análise técnica. Então a tendência de baixa, ela começa com os investidores realizando lucro. Então a distribuição, isso provoca uma baixa no preço dos ativos. E se o movimento ele segue ganhando força, ele atinge, digamos, o fundo do poço e que vai gerar um pânico. Então, coronavírus e algumas outras ações de governo brasileiro e também do governo americano impactaram nas últimas semanas para uma redução muito forte, uma redução muito drástica no Ibovespa, que é a carteira teórica que mensura, portanto, o movimento de alta e o movimento de baixa da nossa bolsa. Então, muitos acabam vendendo no pânico e a empresa é sólida, é uma empresa de bom fundamento e aí, depois da venda, o ativo sobe. E aí entramos numa fase de tendência de alta com três etapas também. Então, a acumulação, os investidores começam a comprar, provoca uma elevação de preço, touro ganhando a queda de braço com o urso, até que nós chegamos a um ponto de euforia. E muitas vezes no ponto de euforia, a massa começa a comprar, e ao comprar, o ativo cai. Então o ideal é nós identificarmos as áreas de pânico, as áreas de euforia, para evitar decisões irracionais, decisões emocionais. Vamos dar uma olhada no comportamento do mercado futuro americano no exato momento, às 20 horas e 19 minutos do dia 8 de março. Então percebam que os índices do mercado futuro dos Estados Unidos estão operando em baixa. As principais notícias que estão impactando o mercado internacional e também o mercado no Brasil. O fundador da XP ele nega acusações de investidor vendido. Então, algumas acusações no mercado americano e o fundador da empresa se defendendo dessas acusações. Então, na Arábia Saudita, ações fecharam o pregão em queda. Morte por coronavírus na Itália sobe 57%, indo para 366 casos. Ações da Aramco têm valor abaixo do IPO pela primeira vez, com fracasso no acordo da OPEP. Para o governo dos Estados Unidos, a entrada de empresa chinesa no 5G do Brasil pode atrapalhar cooperação em defesa. E outras notícias secundárias. Então, tudo isso está impactando o resultado do mercado futuro nos Estados Unidos e vai impactar também amanhã a nossa bolsa, tanto o mercado à vista, Bovespa, como o mercado futuro, a PMF. Então vamos dar uma olhada no Ibovespa, a plataforma da Nelogica, o Profit Chart. Então nós estamos aqui no gráfico semanal.
Então, ó, percebam que nas últimas 3 semanas a Bolsa Brasileira caiu. Então, nós chegamos num fundo, que é um suporte, a 96.734 pontos, e a resistência para continuar a tendência de alta, 119.806 pontos. Eu vou traçar a retração de Fibonacci para a gente ter uma ideia, caso a bolsa continue em queda, até onde ela pode chegar se repetir o movimento de 100% Fibonacci. Então, tá aí. Considerando o último topo e o último fundo, eu tracei a retração de Fibonacci. Então, 100% Fibo bateria em 77.953 pontos. Então, seria a nova área de suporte, considerando a retração de Fibonacci. Ok? Então, tá aí o movimento da nossa bolsa, que vinha numa tendência de alta histórica, ó, desde 2018, e infelizmente coronavírus e alguns outros fatos relacionados à economia brasileira e à economia internacional levaram a esse desempenho, que seria a área de pânico, a terceira fase da tendência de baixa, considerando a teoria de Dow. Então, comprar ou vender, eis a questão. O coeficiente beta das ações ajuda pelo menos a identificar os ativos com uma volatilidade maior, com volatilidade menor, ativos neutros, para que você se posicione em relação ao movimento do Ibovespa. Então, nós vamos analisar Gerdau, então GGBR4, nós vamos analisar Petrobras, que é a Petri 3, a ordinária nominativa, a ação ordinária nominativa, e a Petri 4, preferencial nominativa. E também nós vamos analisar a Vale 3, o código dela. Esses serão os ativos que a gente vai calcular o coeficiente beta e vamos depois fazer uma análise de volatilidade, análise de risco. Bom, pessoal, o que é o beta das ações? Então, em finanças, tem um modelo de precificação chamado CAPM, modelo de precificação de ativos de risco, que ele tem como componente da fórmula o beta das ações. Mas o coeficiente beta, portanto, ele indica em questões financeiras, questões de investimento, a volatilidade do ativo em relação à carteira teórica do mercado, que no nosso caso é o Ibovespa. Para consultar o beta das ações da nossa bolsa, você pode acessar a seção de finanças do portal Yahoo, é o que nós vamos fazer agora. Aí você digita o código do papel e ele vai mostrar informações, inclusive a informação do coeficiente beta. Vamos verificar. Então está aqui o portal Finanças Yahoo. Pesquisar cotação. Vamos dar uma olhada no beta da Magazine Luiza. Então, MGLU3. Ele já carregou aqui as informações. Então, está para você. Uma série histórica de 5 anos, o Yahoo calculou o beta. Então, beta de Magazine Luiza 1.06. Então, próximo de 1, que seria uma ação com comportamento neutro comparado ao Ibovespa. Pesquisar cotação, você poderia pesquisar qualquer outra empresa, por exemplo, Azul 4. O beta da Azul 0.51, ele se enquadra num perfil defensivo. E vamos pegar o da Petrobras, Petri 4.
Então 1,90. Perfil agressivo. Então os três papéis que eu acabei de consultar, Petrobras, o beta maior do que 1, então perfil agressivo. Nós vimos na Magazine Luiza próximo de 1, perfil neutro. E nós verificamos o da Azul menor do que 1, um perfil defensivo. Então vamos continuar a explanação sobre o beta das ações. A função básica do coeficiente beta é ser um indicador de riscos. Então, como eu já mencionei, se o beta for maior do que 1, perfil agressivo, beta igual a 1, perfil neutro, e um beta menor do que 1, um perfil defensivo. Em momentos de alta volatilidade, como estamos vivenciando nas últimas semanas, um papel agressivo pode levar o investidor à loucura, ou seja, um beta maior do que 1, porque a volatilidade ela vai nas duas direções, tanto aumentando ganhos comparativamente ao Ibovespa, como também aumentando prejuízos comparativamente ao Ibovespa. Então, em teoria, vamos imaginar um beta alto, maior do que 1. Então, supondo um beta de um ativo qualquer, 1,5. Então, o Ibovespa subiu 10%, este papel, em teoria, ele sobe 10 vezes o beta, então o papel subiria 15%. No caso de queda, a mesma coisa, o Ibovespa caiu 10%, então 10 vezes o beta, o papel teria caído 15%. Então um ativo qualquer com beta de 1,5 teria oscilado bem mais do que a oscilação do Ibovespa, tanto na subida como na queda. Aqui você tem volatilidade alta, aqui você tem um perfil agressivo. Se o beta for igual a 1, perfil neutro, então o Ibovespa subiu 10%, então 10 vezes 1 é o valor do aumento do nosso ativo, cujo beta é 1. Também vai subir 10%. Ibovespa caiu 10%, 10 vezes 1, o nosso ativo cairá também 10%. Então tem o mesmo nível de risco do mercado. Se o beta for menor que 1, nós temos um perfil defensivo. Então, no exemplo, a Ibovespa subiu 10%. Estamos considerando aqui um beta de meio, né, de 0,5. Então, 10 vezes meio, o ativo teria oscilado 5% apenas para cima. Então, a Ibovespa cai 10%, 10 vezes meio, o ativo teria caído apenas 5%. Então, perfil agressivo, perfil neutro e perfil defensivo. Como que nós calculamos o beta das ações? Então, nós podemos usar essa fórmula, que é a covariância do retorno de mercado, que é o Ibovespa, em relação ao retorno do ativo. Então, o Ibovespa em relação a Gerdau, Ibovespa em relação a Petrobras, Ibovespa em relação a Vale. É o que a gente vai calcular. Dividido pela variação do retorno de mercado. Então, a variância, né, do retorno de mercado. Covariância, retorno de mercado Ibovespa e o ativo que você quer analisar, dividido pela variância do retorno de mercado, que é representado pelo nosso Ibovespa. Uma outra forma de calcular o beta das ações é fazendo a regressão linear simples, em que você tem a variável dependente, o ativo, então, por exemplo, GGBR. Então, você tem os dados de cotação de GGBR, vai ser a variável dependente. E o Ibovespa vai ser a variável explicativa. E aí a gente consegue, realizando a regressão linear, também estimar o beta das ações. Então, eu vou fazer uma demonstração prática das duas formas para vocês a partir de agora. Vamos lá. Para aqueles que têm acesso à plataforma gráfica, como o caso do Profit Chart, que eu estou usando aqui, vocês podem, por exemplo, GGBR Gerdau. Coloquei aqui no gráfico diário, com o botão direito, copiar para Excel. Aí nós vamos no Excel e colamos
colar especial, ok. Então aqui os dados de Gerdau, desde o IPO da empresa até a cotação da sexta-feira, 6 de março. Está aqui o preço de fechamento. Eu vou aumentar um pouco o zoom. Você viu que foi tranquilo, né? Cliquei com o botão direito na plataforma gráfica. Copiar para Excel. Aí você vai no Excel e cola. E aí você tem as informações para fazer as suas análises, os seus estudos, cálculo do beta. Beleza? Então tá aí. Ah, mas vamos imaginar que você não tem acesso a uma plataforma, como o caso da Profit Chart, da Analogica. Então você pode acessar esta planilha desenvolvida pelo portal ferramentasdoinvestidor.com.br. Está vinculado ao portal Finanças do Yahoo. Então, quando eu venho aqui no cadastro, ó, ticker é o código da empresa na bolsa e ticker Yahoo, que é aquela busca que eu fiz lá no início da demonstração. Então, aqui nós temos algumas das principais empresas que fazem parte do Ibovespa já em cadastro. Então, voltando para a base. Então, eu seleciono a data, então 1º de janeiro de 2020 a 6 de março de 2020. Seleciono os ativos e vou clicar Download Cotações Lista. Aí o sistema começou a gerar as informações. Ibovespa, taxa de câmbio, Ambev, e está processando. Então, na coluna cheque, ele vai marcando conforme o acesso ao portal Yahoo é importado as informações. Então, Gerdau, a próxima agora é a Vale e, por último, Petrobras ordinária nominativa, Petrobras preferencial nominativa. Então, depende da velocidade da internet. E chegamos ao último ativo. Está aqui, ó. Então ele pegou as informações, ó, do Ibovespa, da taxa de câmbio e das ações selecionadas. Ambev, Gerdau, Vale do Rio Doce e Petrobras. Voltando para a base, se eu clicar aqui, calcular a rentabilidade, então ele traz também a rentabilidade. No caso do coeficiente beta, são esses valores que nós precisamos. É exatamente a rentabilidade dos papéis que é utilizado para o cálculo do coeficiente beta. Bom, pessoal, eu já realizei esses cálculos. Então, aqueles dados que nós acabamos de importar a partir de Finanças Yahoo, nos permite, ó, calcular covariância, variância dos ativos e comparar com o nosso Ibovespa. 1,098. Então, arredondando para duas casas, 1,10. Eu vou fazer agora o cálculo do beta da Vale por mínimos quadrados ordinários. Então, aqui um pacote estatístico. Então, eu vou fazer a regressão da variação da rentabilidade da Vale em relação à variação do Ibovespa. Então, regressão linear simples, está aqui o coeficiente, 1,098. Perceba que também por regressão nós tivemos o mesmo valor. Arredondando, ficou 1,10. As estimações das outras ações, então GGBR e Petrobras, ordinária nominativa e preferencial nominativa. Aqui os valores dos betas que nós acabamos de estimar, tanto pela covariância como por regressão, deu o mesmo valor. Aqui foi a variação do Ibovespa acumulado no ano de 2020. E na coluna E, a variação do ativo. Então, o GGBR teve uma queda de 19,09%, Vale 16,31%,
Petrobras ordinária 24,82, Petrobras preferencial queda de 24,35%. E aqui a variação do ativo pelo beta. Como que é feito esse cálculo? É o beta estimado vezes a variação do Ibovespa. Então, teoricamente, os valores deveriam ser estes da coluna F. Porém, quando nós pegamos a variação real do ativo e comparamos com a variação real do Ibovespa, a relação está aqui na coluna G. Então, o beta da Gerdau seria 1,13, mas na realidade ele foi 1,25. O beta da Vale, estimado 1,10. Na realidade ele foi 1,07, considerando o ano de 2020. Petrobras ordinária, 1,4 estimada, e o real 1,63. E a preferencial 1,43 estimada e a real 1,6. Então nós tivemos um erro de estimação que deu uma média de 8,91%. Ok? O que mais se aproximou da realidade, quando você pega o beta calculado e o beta real, foi a Vale do Rio Doce. Bom, pessoal, considerando a regressão linear, a gente consegue construir calculadora de previsão. Em cima da regressão que a gente calculou o beta da Vale do Rio Doce, eu construí este parâmetro estimado a partir de mínimos quadrados ordinários para o cálculo de previsão de preço das ações da Vale do Rio Doce. A sexta-feira ela fechou a 44,61 e a bolsa estava operando a 97.997 pontos. Então 97.997. Então, pelo modelo, o preço da Vale seria R$ 43,90. Perceba que fechou, né, 44,61, um valor de estimação muito próximo. Como o erro de estimação é muito pequeno, eu posso utilizar esse modelo para prever o comportamento futuro do preço de Vale. Então vamos imaginar que a bolsa ela continue em tendência de baixa e chegue a 100% de retração Fibonacci. Então cairia 77.954 pontos. Então 77.954 pontos. Então se o Ibovespa chegar a esse nível, o preço estimado de Vale seria R$ 33,17. E se a bolsa lá em dezembro fechar a 135 mil pontos, que é a previsão de analistas, o valor da ação da Vale seria de R$ 63,71. Então perceba a riqueza de projeções que nós conseguimos realizar a partir do coeficiente beta e da regressão linear por mínimos quadrados ordinários. Então, com dados obtidos ou por uma plataforma gráfica como a que eu estou demonstrando aqui, a Profit Chart, ou utilizando a ferramenta do site ferramentasdoinvestidor.com.br, que está vinculada à base de dados de finanças Portal Yahoo. Bom, pessoal, outras evidências empíricas em relação ao beta das ações, em cima de dados do portal Finanças Yahoo. Então, em 12 de fevereiro, eu consultei o beta, deu 1,38 para Petrobras preferencial, hoje deu 1,90. Então, 12 de fevereiro, Ibovespa subiu 1,13 e Petro subiu 2,20. Então, a relação real foi 1,95, né, próximo do beta de 1,88. Magazine Luiza, o beta consultado em 16 de fevereiro lá no portal Yahoo foi 1,04. Ibovespa caiu 1,14 e a Magazine Luiza no mesmo dia caiu 1,26. Então, uma relação real de 1,14, próximo do beta de 1,04. BB Seguridade, BBSE 3, o beta pesquisado em 20 de fevereiro foi 0,89. Ibovespa caiu nesse dia 1,66 e BB Seguridade caiu 1,59.
Então a relação real foi 0,96, próxima também do beta. Então o beta ele dificilmente será exato. Então o beta teórico, quando a gente vai para o mundo real, ele não será igual. Dificilmente ele será igual, mas ele nos orienta sobre o perfil. Então aqui, ó, menor que 1, um perfil defensivo, igual a um perfil neutro, e maior que 1, um perfil agressivo. E aqui aquele resumão das estimações que nós fizemos, calculando o beta pela covariância, por regressão linear simples, usando mínimos quadrados ordinários, e depois a relação real. Então, quando a gente compara a relação real do ativo frente ao Ibovespa e o beta calculado, o beta teórico, ele é próximo, mas não é igual. E para alguns papéis, por exemplo, Ambev, deu uma diferença muito grande. O beta estimado foi 0,48 e a relação em 2020 até agora tem sido 1,18. Então, é uma ferramenta interessante, pode te indicar volatilidade, pode dar uma boa indicação do risco e o perfil se enquadrando em defensivo, neutro, agressivo. E são dicas, né, orientações úteis para aqueles que estão fazendo as suas operações, principalmente no mercado à vista, seja comprando lote padrão ou mercado fracionado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa demonstração do beta das ações. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois estaremos gravando vídeos relacionados a outras temáticas de mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado e possa ser algo útil para as suas operações de ações. Vida longa e próspera a todos. Forte abraço.